Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Só lembrando aos irmãos, nós estamos numa série de mensagens, estamos trabalhando o conceito das colunas da fé cristã. E estamos analisando o que Paulo chama de o fruto do Espírito. Então, esse é a quarta mensagem de uma série que começou com amor como pivô dessas colunas, não é? Se a gente tivesse que exemplificar a ideia, a gente colocaria da seguinte forma: o amor como pivô é mais ou menos como a estrutura de um circo. Quem aqui já foi no circo? Todo mundo já foi no circo? Então, vocês vão lembrar que é o seguinte: o circo, é lógico, o circo que eu fui era pequenininho, né? Mas exemplifica muito bem. Aquele mastro central que dá sustentação a toda a lona é como se fosse o amor. O amor é aquele poste central. E as colunas laterais do circo são essas características que a gente está vendo do fruto do Espírito. Então, a gente viu alegria, paz, longanimidade, a gente viu benignidade, bondade. Hoje a gente vai ver mansidão e domínio próprio. E a gente vai ver isso através de dois apóstolos que vão trabalhar o mesmo conceito com a gente. Os apóstolos que eram considerados ali, né, os mais conhecidos da igreja, eles vão nos ajudar a entender um pouquinho desses conceitos de mansidão e domínio próprio. A gente começa com Pedro e depois Paulo vai nos ajudar a entender um pouquinho de como isso funciona na prática, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, de 1 a 11, diz assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Deus, com o seu poder divino, nos concedeu tudo de que nós necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos ardentes do coração humano. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos por Deus. Façam essas coisas e vocês jamais tropeçarão em pecado algum. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra e acompanhada do louvor daqueles anjos maravilhosos que vão esperar a gente naquele dia especial em que o Senhor vier buscar
o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Alguém pode dizer amém? Vamos orar? Senhor, todos nós, Senhor, temos as nossas lutas diárias, Senhor. Tu conheces a vida, Tu conheces, Senhor, a história, Tu conheces, Senhor, os desafios que cada um de nós temos vivido e temos experimentado. Queremos colocar em Tuas mãos, ó Deus, o nosso coração, Pai. Que o Senhor, ó Deus, por meio da Tua palavra e a operação poderosa do Teu Espírito, ministre ao Teu povo. A gente veio aqui essa noite, Senhor, porque nós tínhamos plena certeza que o Senhor, mais uma vez, falaria com a gente. Nós estamos aqui para louvar, para bendizer. A gente quer, com a nossa boca, Senhor, confessar que nós cremos no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas nós temos, Senhor, grandes desafios na nossa jornada com Cristo. E precisamos, ó Deus, da força, do poder, da restauração, da ministração do Teu Espírito nas nossas vidas. Fala com a gente, Senhor, mais uma vez, que a nossa mente esteja, Senhor, clean, que esteja limpa para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós essa noite. Nós louvamos e bendizemos o Senhor, porque estamos certos de que a gente vai sair daqui edificados mais uma vez. Tudo isso, Senhor, por causa do Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Se você reparou em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que é o que a gente está lendo como base, a base da nossa reflexão acerca do Espírito Santo, ou do fruto do Espírito, você vai notar que na hora de separar os versículos, Timóteo, essas duas características ficaram de fora do versículo 22. E hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, a gente descobriu, não que a gente não soubesse, mas a gente lembrou, que originalmente a Bíblia não tinha capítulos e versículos. Os capítulos e versículos que nós temos, a organização que a gente tem hoje na nossa Bíblia, ela foi confeccionada, foi preparada para nos ajudar a memorização, e a guardar, lembrar de onde o texto que a gente leu está. É mais fácil de você dizer capítulo tal, versículo tal. Então é fácil para a gente guardar isso no nosso coração. Mas eles originalmente não tinha capítulo e versículo nenhum. Então, às vezes, aqueles que editaram a Bíblia e separaram em capítulos e versículos, às vezes eles acertam, às vezes não. Então, hoje de manhã, por exemplo, na Escola Bíblica Dominical, a gente descobriu que o verso 26 do capítulo 5 de Gálatas devia estar lá no capítulo 6. Mas ele finaliza o capítulo 5 de uma maneira e fica meio sem sentido quando você para a leitura ali. Mas às vezes eles acertam. E nesse caso, do texto que nós estamos lendo aqui, ele acertou. Por quê? Essas duas características do fruto do Espírito é como se fosse o fechamento, a conclusão que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, traz para nós. E Pedro vai tratar também dos frutos do Espírito, e me parece, que propositalmente ele deixou mansidão de fora. Não parece? Mas não foi, ele não deixou de fora. Na verdade, a mansidão é o conjunto de todas aquelas características sendo praticado por aqueles que são receptáculos do Espírito Santo. Aqueles que são portadores do Espírito Santo, eles vão agir, eles vão viver, eles vão ter uma postura, uma atitude de um para com o outro.
E a mansidão é uma das características mais marcantes da vida daqueles que se chamam discípulos de Jesus Cristo. Não sei se vocês lembram, mas lá em Mateus capítulo 11, se não me falha a memória, Jesus vai dizer assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Irmãos, de vez em quando eu viajo, eu vou longe. Às vezes eu tento voltar no tempo, 2000 anos, 2020 anos. Como eu sinto uma santa inveja de Pedro, de Tiago, de João. E eu fico imaginando como deve ter sido a vida do apóstolo Paulo, servo do Senhor, que viveu, ele foi contemporâneo de Jesus, mas não teve a oportunidade e o privilégio de andar com Cristo. Ele não andou com o Senhor. Pedro, sim. Então, quando a gente vai para a carta de Pedro, nós vamos ler e tentar entender o que uma testemunha ocular da vida, do ministério e dos milagres de Jesus quer compartilhar com a gente. Pedro era uma testemunha ocular. E se tinha uma coisa que Pedro não era manso. Ele não era manso, ele não era paciente, ele era impulsivo, não é? Mas alguma coisa aconteceu na vida desse homem. A vida de Pedro tem um marco, e é antes e depois da descida poderosa do Espírito Santo na vida dele. Alguém que é tomado pelo Espírito Santo não tem desculpas. Alguém que é controlado e dirigido pelo Espírito Santo não se esconde atrás do seu temperamento. Interessante que um dos escritores assim mais famosos dos Estados Unidos escreveu um livro. E o livro é muito bom, vale a pena se você encontrar por aí. Ele está na 35ª edição. Só para você entender como o livro foi uma bênção para a igreja do Senhor. 35ª edição. Tim LaHaye faleceu em 2016, mas ele deixou o seu legado escrito. Então, se você encontrar na internet ou na livraria, onde você for aí, Temperamentos Controlados pelo Espírito, pega ele. É um livreto, praticamente um livreto de 168 páginas. Dá para você ler numa sentada. Aí você diz assim, sentada de uma semana, né, pastor? Tem gente que demora mais para ler. Mas lá ele vai trabalhar essa ideia, o conceito de temperamento. E eu queria meditar, ou começar meditando aqui com vocês, nessa questão da mansidão. E uma coisa certa, de todas as coisas que nós temos que governar na nossa vida, o eu interior é o nosso maior desafio. Então, vou repetir. De todas as coisas que nós temos que gerenciar, que a gente tem que administrar, que a gente tem que governar, o nosso eu interior é o nosso maior inimigo. Irmãos, tem gente que tem medo do diabo, tem medo de Satanás. Ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o eu interior. Por quê? Porque, infelizmente, nós já nascemos com uma inclinação para o mal. Nós já somos inclinados para fazer o que não devemos. Isso é o que a gente chama de o pecado original, ou a nossa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa não é anulada quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Deus concede
a mim e a você poder para controlar essa natureza, mas ela não é aniquilada. Um dia, nós seremos libertos da presença do pecado. Faltou amém. Mas hoje, nós precisamos nos contentar em sermos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder nem sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus derramou sobre mim e sobre você abundantemente do seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que produz em nós aquelas características que fazem com que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. A vida cristã, ela tem um início e ela é progressiva. Nós precisamos crescer de glória em glória, de graça em graça, a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso eu fico de vez em quando viajando, pensando em Pedro, que voltou a pescar, passou a noite inteira e não pegou nada. Jesus na praia diz assim para Pedro: Pedro, lança para o lado direito. E ele lança. E quando ele lança a rede do lado direito do barco, eles não conseguem colocar a rede para dentro do barco. Eles têm que arrastar a rede até a praia. Tamanho eram os 120 e poucos peixes que tinham lá naquela rede. E o mais impressionante não são os peixes. O mais impressionante é quando eles chegam à praia, Jesus já está com a churrasqueira acesa. E ele já está lá com o seu salmão, a sua truta salmonada, assando. Ele não precisava dos peixes de Pedro. Mas ele diz: me traz alguns do que você pescou e coloca junto dos meus. O que isso está dizendo para mim e para você? Jesus não precisa da gente. Ele não precisa da gente. Mas Ele tem prazer. Ele tem prazer em dividir com a gente coisas especiais. E uma das coisas especiais que o Senhor Jesus Cristo divide com a gente é da sua natureza divina. É o seu Espírito Santo, que Ele derrama sobre todo aquele que nele crê. E nessa lista está o meu nome. Eu vou repetir, você vai dizer o meu também, tá bom? E nessa lista maravilhosa está o meu nome. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, se você tem o Espírito Santo de Deus, essas características têm que ser visíveis na minha vida e na sua. Isso não é produto do ser humano. Isso é uma ação divina, é o Espírito Santo trabalhando na minha vida e na sua, para produzir em nós o caráter santo, íntegro, reto e bom do Senhor Jesus Cristo. Deus está nos conduzindo. E o final da obra é que nós seremos assim como o seu Filho é, nós seremos como Ele. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Soninha, eu estou cansado, Soninha. Eu estou cansado. E não é de trabalhar. O trabalho dignifica o homem. O trabalho honra o ser humano. E depois de uma boa noite de sono, suas forças são recuperadas. Mas, irmãos, nós estamos numa batalha espiritual terrível. O sistema que foi implantado ao nosso redor luta contra a gente o tempo inteiro, querendo inculcar na nossa cabeça princípios e valores que são totalmente opostos àquele do Senhor.
Mas Deus nos dá poder para vivermos uma vida diferenciada. Ele nos dá poder. E se você for lá para Gálatas capítulo 5, vamos para lá, que eu queria ler com vocês o verso, aliás, Gálatas 6, o verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Como? Na lapada? É isso que diz o texto? Corrigi-o como? Na vara. Se você encontrar ou se deparar com um irmão que caiu, como que você deve corrigir o irmão? Nos chutes e pontapés? Irmãos, ao longo da história da igreja, quantos erros a gente já cometeu por causa disso? E Paulo vai dizer assim: não, corrija-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tu tentado pelo pecado pelo qual ele caiu. Espírito de brandura que Paulo usa aqui é a palavra mansidão. Mansidão. E eu queria começar definindo algumas coisas com vocês. Primeiro, dizer para você o que não é mansidão. Porque às vezes a gente confunde mansidão com personalidade humana. São coisas distintas, são coisas diferentes. Mansidão não é um tipo de personalidade. Eu não sou especialista em temperamento humano, mas tem gente que diz assim: ele é colérico, ele é sanguíneo. É isso, Cris? A Cris já leu esse livro quantas vezes? Uma só? Sua mãe que gosta dele, né? Mas nós podemos ter características que podem se assemelhar à mansidão. Mas um temperamento brando não é a mansidão que Paulo está falando aqui. Tá bom? Então não confunda uma pessoa pacata com uma pessoa mansa, porque não é a mesma coisa. Você pode encontrar uma pessoa pacata que é extremamente explosiva. Mansidão é mais do que não reagir. Mansidão é um resultado interno que produz uma atitude, uma postura externa para com o outro. Mas eu mesmo já ouvi muita gente falar assim: eu obedeço por fora, mas por dentro eu não obedeço. Já ouviu isso ou não? É muito comum. Tem gente que obedece por fora, porque se não obedecer tem implicações. Mas por dentro ela está se mordendo de raiva. Não é esse tipo de mansidão que Deus espera de mim e de você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: mansidão não é um tipo de temperamento. E você precisa saber que tanto as grandes personalidades quanto as pessoas quietas, elas são chamadas a ser gentis. Mansidão tem a ver com doçura. Mansidão tem a ver com brandura. Mansidão tem a ver com suavidade. Se eu tivesse que comparar mansidão com alguma coisa da nossa vida, eu compararia mansidão ao processo de cura do queijo. Aí você fala assim: lá vai ele falar de comida de novo, né? O queijo, meus irmãos, para que ele fique no ponto, ele precisa descansar. Ele precisa de tempo. E mansidão é isso. Tem queijo que você tem que virar, sabia?
Outro dia eu fui fazer uma pesquisa sobre os queijos, porque eu simplesmente amo queijo. De todo tipo, pastor, não todo tipo não. Tem um tipo que é de queijo que ele só está bom quando o bicho está caindo. Vocês já viram esse queijo ou não? Tem um tipo de queijo que quando é que ele está bom para comer? Quando o bicho está caindo dele, assim, você corta ele, cai aqueles bichos. Esse eu não gosto, não. Mas se você me der um Roquefort, tá certo? Se você me dá um pedaço de queijo gorgonzola, se você me der um pedaço de queijo faixa azul, eu vou fazer um molho de queijo para você, que você nunca vai esquecer na sua vida. Quem sabe, hein, Cris, depois do culto, né? Alguns irmãos dizem, pastor, eu vou dar o queijo, o senhor faz o molho. Mansidão, meu irmão e minha irmã, não tem a ver com personalidade. Tanto pessoas com fortes personalidades ou pacatas, são chamadas por Deus para ser gentis. A palavra que eu poderia ilustrar ou chamar de mansidão é humildade. Humildade, sim. Humildade tem tudo a ver com mansidão. Mansidão não é falta de emoção, não tem nada a ver. O cara é uma pedra de gelo, o cara é manso como um carneiro. Não, não é isso. Não é isso. Não é falta de sentimento, não tem nada a ver. Na verdade, mansidão é a moderação do sentimento, não a ausência dele. Tá bom? Aliás, a pessoa pode ser pacata e tão rebelde contra Deus quanto os anjos que caíram junto com Satanás. Por quê? Porque o oposto ao amor, o que é o oposto ao amor? Sabatina aqui para vocês. O oposto ao amor é o quê? Ódio. Quem falou ódio? O oposto ao amor é o? Infelizmente, não. O oposto ao amor é a indiferença. Ser indiferente com uma pessoa é desprezá-la. Ser indiferente para com a outra pessoa é olhar para a pessoa e fazer de conta que ela não existe. Lembrando, irmãos, que ira e ódio são sentimentos. O amor não. O amor não é um sentimento. O amor é uma atitude. Amor tem a ver com decisão de fazer, não de sentir se deve fazer ou não. De vez em quando eu encontro uns irmãos assim, eu não senti de fazer. Eu não senti no coração de fazer. Quem falou que você tem que sentir? Quando Deus te dá uma ordem, você não fala para Deus assim, Senhor, eu não estou sentindo de fazer. Manda quem pode. Por isso que ele falou, amai os vossos inimigos. Eu não sei você, mas o meu inimigo, eu não sinto amor por ele. Eu amo. E eu amo porque o meu Senhor me deu uma ordem. Ame ao seu inimigo. Bendiga aquele que te persegue. Amor tem a ver com atitude, amor tem a ver com se lançar, amor tem a ver com viver para que o outro seja abençoado. Portanto, o oposto de amor não tem a ver com sentimento, tem a ver com atitude. E a pessoa pode ter um caráter ou uma personalidade pacata e desprezar a Deus. E viver como se Deus não existisse. Esse é o oposto do amor. O amor se dá. A indiferença ignora a pessoa. Terceira coisa que a mansidão não é uma fraqueza.
Não, não é. Mansidão não é fraqueza, tá? Não tem a ver com ser fraco. Mansidão tem a ver com controlar a sua força, tá bom? Tem a ver com pisar lentamente. Dos animais que a gente tem nas selvas, um dos que o elefante pensa 4 vezes antes de atacar, o leão pensa 4 vezes antes de atacar, é o elefante. Por quê? Porque o elefante parece ser pacato. Já viu o elefante? Quem já viu o elefante aqui? Quando nós estivemos na Tailândia, passamos uma semana na Tailândia. Foi uma semana, não foi, Cris? Maravilhosa na Tailândia. Eu fui naquelas ilhas que a água é cristalina, você mergulha assim, você fala assim, vou até o fundo, Marquinhos, vou até o fundo. E você mergulha e vai, o fundo não chega. Do barco, você olha assim, você fala, o fundo é logo ali. Mas não é não. Você mergulha assim, vai, cadê o fundo? Volta, porque o fundo está longe ainda. E uma das coisas que eu queria fazer na Tailândia, o que era, Felipe? Andar de elefante. Não deu. Não deu, nem tempo, nem dinheiro. Faltou os dois. Mas o elefante é um animal simplesmente extraordinário. Mas não queira ver um elefante bravo, porque ele cai para cima e atropela quem tiver pela frente. Mas aquela atitude do elefante diz assim, ele é manso, não é não. Não se iluda. O elefante é um animal selvagem, que se ele for provocado, ele amassa você e faz você recheio de pastel. Rapaz, falar em pastel, deu até fome agora, né? Eu queria dizer para você o que é mansidão. Mansidão é uma forma de força que permite um tipo distinto de ação. E é uma ação a longo prazo. O homem manso, ele tem algumas misturas do longânimo. O longânimo, o que é o longânimo? Longânimo é aquele que tem o pavio longo. Ele demora para pegar fogo. O manso também. Manso é aquele indivíduo que ele tem a capacidade, ele tem força, mas ele tem a capacidade de agir de maneira tranquila, branda e longânima. O nosso Senhor Jesus era assim. Eu não sei se você sabe ou não, mas ele foi o criador de todo o universo. Ele criou tudo o que existe no universo. O poder concentrado na pessoa de Jesus Cristo era simplesmente extraordinário. Por isso que quando Pedro pega a espada e arranca a orelha de Malco, Jesus diz assim, Pedro, você calma aí, rapaz. Está nervoso? Ele vai lá, pega a orelha de Malco, dá uma balançada para tirar a terra e bota de volta. E ela fica perfeita, como se nunca tivesse sido arrancado da orelha de Pedro. De Malco, desculpa. E ele diz para Pedro uma coisa que é simplesmente fantástica. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele mandaria miríades de anjos para me proteger. Eu estou me entregando voluntariamente. Isso chama-se mansidão. Se você for um leitor atento das Escrituras e você for ler a prisão de Jesus no Evangelho de João, e o Evangelho de João aborda de maneira diferente dos outros 3,
Lá no Evangelho de João, eles perguntam: quem é Jesus? Está lá. E ele diz: eu sou. E quando ele diz eu sou, todos caem como mortos. E Paulo, quando escreve sobre isso, ele diz assim: aprove a Deus que nele estivesse toda a plenitude da divindade. Portanto, ser manso não é ser fraco. Na verdade, ser manso exige uma força descomunal. Porque você ser provocado, receber um tapa na cara, ter a sua barba arrancada, cuspirem em você, você não fazer nada, você tem que ser extremamente forte. Mansidão é o caminho do meio entre a raiva e a apatia. Mansidão está lá no meio. Interessante isso. Alguém disse: a mansidão é a irmã mais nova da humildade. A mansidão é a irmã mais nova da humildade. Ou seja, a mansidão que vem do alto não vem apenas em Cristo. Não vem só para Cristo, sobre Cristo. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: se você que está aqui essa noite, se você que está me ouvindo na internet, se vocês foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se vocês foram abençoados por Deus com o Espírito Santo da promessa, vocês receberam a natureza divina dentro de vocês. O que isso significa? Significa que você tem poder para ser manso. Porque ser bravo é fácil. Se irritar com as outras pessoas é fácil, não é, Laura? Ficar irado com outra pessoa e ranger o dente é fácil. Faz parte das obras da carne. E a gente tem uma facilidade muito grande. Mas você responder com mansidão a outra pessoa, isso exige uma força descomunal. Mas se você recebeu a natureza divina, você pode desenvolver na sua vida mansidão. Faltou o amém. Então, da próxima vez que você for provocado, lembre-se que você não pertence a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo, porque a nossa pátria está escondida com Cristo nos altos e sublimes céus. E os mansos herdarão a terra. Faltou o amém agora. Deus espera de mim e de você que você seja aquela pessoa que sabe lidar com o que você é de verdade. E você é manso, porque você recebeu de Deus o espírito de mansidão e poder para controlar. E aí vem a nona, característica dessa ação poderosa do Espírito Santo, que é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Domínio próprio é você ir na casa da picanha e ao invés de você pedir um prato para 4, você pede para 2. Entendeu como é? Não peça para 4, peça para 2. Porque se vier para 4, você vai ser tentado a fazer o quê? Karina, você vai comer uma fatia e vai dizer: eu não quero mais. É isso? Na casa da picanha nós somos provados com o nosso domínio próprio. Como é que é? Domínio próprio é super interessante, porque a palavra que significa domínio próprio é encrateia.
é uma palavra grega composta de duas palavras. Uma preposição, tá? E uma outra palavra. In significa dentro. Tá certo? In, dentro. E krateia, poder para governar. É isso que significa. Poder para governar. É de lá que vem a palavra. Qual é a palavra, Timóteo? Oi? Não sabe? Democracia. A palavra democracia é a conjunção de duas palavras gregas, que significa demo, não é de demônio, é de povo. Tá certo? Quando você vai estudar uma situação demográfica, é a leitura do povo que vive naquela região. Democracia é o poder exercido pelo povo. A palavra que é usada para domínio próprio é encrateia, que significa poder interior. Faz todo sentido. Faz todo o sentido. A partir disso, fica mais fácil da gente entender o que significa domínio próprio. Domínio próprio é você ter força dentro de você para dizer não para o pecado. Domínio próprio é você ter todo o direito, de se vingar e não fazer. Domínio próprio é aquela capacidade que você tem de julgar com clareza todas as coisas, e mesmo que você esteja sofrendo injustiça, você não toma a justiça nas suas mãos, mas você entrega para aquele que julga corretamente. É por isso que eu levei vocês para Gálatas capítulo 6, versículo 1, porque lá fala das duas coisas. Tratar um irmão que caiu com mansidão. E Paulo vai dizer o seguinte: e tome cuidado, não é isso que ele diz no verso 1? Ele diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão ou de brandura, e guarda-te. Em outras versões vai estar escrito: cuida, para que você não caia. A palavra cuida também é de origem grega. Não a nossa em português, mas a original em que foi escrito. E é a palavra escopo. Escopo. O que isso significa? Vamos agora aos universitários, vamos perguntar para o nosso seminário. Não, cadê o Diego? Está pronto, Diego? A palavra escopo é que deu a origem à palavra periscópio. O que é o periscópio? É aquele instrumento que tem lá no submarino, que está embaixo d'água, que para saber o que está acontecendo lá em cima, ele é levantado. E lá então ele faz um círculo de observação. É a palavra que dá origem ao telescópio, microscópio. Tudo tem a ver com um olhar atento, cuidadoso e examinativo. E Paulo vai dizer o seguinte: ao invés de você escopiar o outro, escopie a si mesmo. Cuide, olhe, seja cuidadoso em se autoanalisar, para você ter certeza que você não está caindo no mesmo erro que o seu irmão. A gente vai encontrar isso, Jesus falando assim:
Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. E ele diz assim: hipócritas, antes de você julgar o seu irmão, tire a trave que está do seu olho. Porque como alguém que tem uma trave no olho pode ajudar o outro que tem um cisco no seu? Jesus não está dizendo que nós não devemos ajudar, não devemos avaliar, não. Ele diz o seguinte: antes de você se lançar como juiz sobre o outro, antes de você condenar o irmão, antes de você descer o sarrafo no irmão, faça uma autoanálise, porque o mesmo risco que ele corre de cair, você também corre. Se é que você já não caiu. Então, domínio próprio é isso. É você ter poder interior para não deixar ser controlado por absolutamente nada. Domínio próprio é aquela capacidade que a gente tem dada pelo Espírito de controlar o seu corpo, sua mente. E agora a gente vai para Tiago. Como é que chama quando é que você dá uma palhinha do que vem por fim? Como é que chama? No filme. Um spoiler, é isso? Spoiler, é isso? Um spoiler da escola bíblica dominical que a gente vai estudar com os jovens a partir de agosto, a carta de Tiago. Tiago, ele vai usar a palavra domínio próprio para falar de um órgão desse tamanho que todos nós temos, que é extremamente poderoso e perigoso. E ele vai falar assim: quem tem domínio próprio, que consegue dominar o seu corpo, sua mente e sua língua, é grande e poderoso diante de Deus e diante dos homens. Autocontrole é a capacidade que a gente deve ter de controlar os nossos impulsos, seja eles qual for. De controlar a nossa mente. E aí a gente vai para Filipenses, Paulo dizendo assim: tende vocês o mesmo pensamento. Interessante, porque a palavra pensamento, lá de Filipenses, serve tanto para o pensamento quanto para o sentimento. É a mesma palavra. E ele diz assim: que você tem o mesmo sentimento ou pensamento que estava em quem? Em Cristo Jesus. Que sendo ele Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu uma forma inferior à dele. E se isso não fosse bastante, ele se submeteu a uma vida simples, por amor de mim e de você. Isso é o que a gente chama de domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. É muito estranho um irmão chegar para mim e dizer assim: pastor, eu não consigo. Primeira coisa, você sabe que eu sou tipo aqueles cachorros de caça, né? Minha orelha é mais assim, eu sou assim, da orelha caída. Eu sou aquele cão da orelha caída, viu, Marquinhos? Toninho? E quando alguém diz assim para mim: pastor, eu não consigo, a minha orelha faz isso. Por quê? Porque se você diz assim, eu não consigo, você está me comunicando algo muito mais do que você tem dificuldade com aquela situação. Irmãos, não diga eu não consigo. Você deve dizer assim: com a graça de Deus, eu posso. É exatamente o que Paulo vai dizer quando ele diz lá aos Filipenses: eu aprendi
a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a graça maravilhosa do nosso Deus esteja sobre a sua vida e que você possa crescer dia após dia em mansidão e domínio próprio. Lá em Provérbios, capítulo 25, verso 28, diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Facilmente pode ser conquistado pelo inimigo. Tanto Pedro quanto Paulo enfatizam que a atitude de mansidão e domínio próprio nos ajuda a lidar uns com os outros de maneira piedosa. E é isso que Deus espera de mim e de você. De modo que, quando você perceber que o irmão está em falta, vá a conversar com ele, mas com espírito de mansidão. Mas antes, dá uma geral, para ver se você não está sofrendo mesmo que ele. Porque senão você vai ser duro demais no juízo com o irmão. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Eu termino com 3 lições preciosas para você levar para a sua casa. Alguém pode dizer amém? Oh, foi muito forte esse amém. Esse amém foi muito forte, provavelmente tem a ver com a sua fome. Olha, você está com vontade de voltar para casa para acabar com aquele franguinho que você pegou na hora do almoço, né? 3 lições preciosas para você voltar para casa. O meu desejo, irmão, é que essa palavra penetre no seu coração de maneira poderosa. Deus espera de nós uma vida de santidade, irmãos. Como a gente deve lutar contra a nossa carne, como a gente deve lutar contra os impulsos, né? Aquele sentimento, aquele desejo que de vez em quando tenta nos dominar. O domínio próprio nos dá capacidade de pegar esse bicho, amarrar as 2 pernas, botar ele no chão e dizer: eu me reduzo à escravidão do meu corpo, para que a vida de Cristo se desenvolva na minha vida. Eu gostaria tanto de, junto com vocês, dizer o mesmo que disse o apóstolo Paulo, que não foi testemunho ocular, ele não viu, ele não andou com Jesus, mas esse homem passou anos e anos revirando as Escrituras, e lá ele encontrou Jesus, com o seu caráter perfeito, como uma ovelha que é levada ao matador, ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores, por amor de mim e de você. Ele não precisava, mas ele nos amou de maneira extraordinária. Assim como todos nós, eu e você, certamente o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é elemento externo a nós, é interno. E se nós conseguirmos dominar a nossa natureza pecaminosa, nós vamos falar uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E o Espírito Santo de Deus vai encher cada espaço vazio da minha vida e da sua. Segunda coisa, tenha coragem, porque com a ajuda de Deus, você pode dominar esse poderoso inimigo que está dentro de você. É possível. Ele nos deu poder para vivermos uma vida santa, pura e agradável a Deus. E a última coisa, cada um de nós tem a responsabilidade de governar a si mesmo, antes de podermos ser instrumento de Deus para abençoar a vida do nosso irmão. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina.
disse o apóstolo Paulo ao seu jovem pupilo Timóteo, pois fazendo isso, você salvará não somente a tua vida, mas a todos aqueles que ouvirem a pregação do Evangelho através de você. Meu querido irmão e minha querida irmã, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. O Senhor é contigo e Ele não vai te deixar sozinho um segundo sequer durante toda a tua vida. E um dia Ele voltará para buscar a mim e a você. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, boa semana para todos vocês. Cante conosco. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de